Meu nome é Daniele, sou coordenadora de ensino dos anos iniciais da Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos Campos. Olá, meu nome é Patrícia, sou orientadora de ensino dos anos iniciais e eu faço parte da equipe de alfabetização da Secretaria Municipal de Educação. O encontro de hoje tem o objetivo de orientar os pais sobre a alfabetização nesse momento que estamos vivendo de ensino à distância, de aulas não presenciais. Então, para falar um pouquinho sobre essas orientações, sobre a alfabetização, que ela é um processo que se dá, e é um processo que quanto mais a criança tiver contato com o mundo letrado, mais a criança vai se alfabetizar. Então, para falar sobre essas dicas e orientações às famílias, de como a família intervir, de como a família irá ajudar o seu filho que está nos anos iniciais, no processo de alfabetização, nós vamos conversar um pouquinho com a Carla Toquete. Ela é formadora, ela é professora de alfabetização, ela faz assessoria pelo Brasil inteiro sobre esse processo. Ela também está cursando o mestrado na Universidade de La Plata. Ela é da equipe da Thelma Vaz, né, sobre o processo de alfabetização e vários outros contextos que o currículo dela é bem grande. Então, resumindo, nós vamos apresentá-la e vamos conversar um pouquinho com vocês, pais, sobre esse processo. Muito obrigada, Carla, bem-vinda. Olá, obrigada, meninas. Muito bom estar aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre esse assunto que nunca se esgota, né? Carla, nós sabemos que quanto mais a criança tiver contato com o mundo letrado, terá mais facilidade para se alfabetizar. Quais seriam as boas sugestões aos familiares nesse momento de aulas não presenciais? Bom, então vamos lá. Uma coisa importante que eu queria dizer para as famílias é que nesse momento tão atípico que nós estamos vivendo, é muito importante que as crianças mantenham esse vínculo com a escola. Então, que as escolas têm enviado materiais, têm enviado tarefas, têm enviado atividades, e é muito importante que a família seja uma grande parceira nesse momento, né? Nós não esperamos que os familiares, né, sejam pais, mães, irmãos, avós, tios, ou quem seja responsável pelas crianças, não importa, que vocês ocupem o papel de professores, né? Mas nós queremos muito que vocês sejam nossos parceiros nesse trabalho. Então, uma questão importante, por exemplo, é garantir uma rotina em que as crianças tenham um espaço, que as crianças tenham um horário para realizar essas tarefas. Eu sei de muitos casos, de muitas famílias, que os pais estão trabalhando e que o celular, por exemplo, onde o professor encaminha as atividades, só está disponível para as crianças à noite, quando o pai volta do trabalho. Então, ok. Então, vamos garantir que esse vai ser um momento em que seja possível que a criança acesse, né, e que ouça, por exemplo, o áudio que a professora enviou, leia a orientação que a professora escreveu no grupo, participe da conversa que está acontecendo, não tem problema. Mas é importante que a família nos ajude nesse momento a criar esses espaços em que as crianças realizem as propostas, realizem as tarefas que estão sendo enviadas e propostas pela escola e pelo professor. Então, é muito importante que vocês mantenham esse contato, que conversem com a escola, conversem com o professor, né? Incentivem as crianças a participarem das atividades que estão sendo propostas, participem junto. Então, por exemplo, quando a professora envia um livro para ser lido, que vocês possam ler juntos, né? Porque afinal esse é um espaço tão interessante, em que todos podem aprender, todos podem atuar como leitores, então, que a família possa ler junto, né, que possa, por exemplo, a professora grava o livro sendo lido em voz alta, então, que a gente possa, vamos ouvir junto, olha, a professora hoje, aquela história que a professora começou a ler ontem, hoje ela mandou mais um pedacinho, vamos ver como aquela história continua, então vamos ouvir junto. Então,
é muito importante que vocês sejam nossos parceiros nesse momento, né? E atuando como leitores e escritores, né? Fazendo com que as crianças participem dessas situações. E situações também que fazem parte do cotidiano das famílias, né? Então, por exemplo, fazer uma lista do que vai se comprar no mercado, e a gente faz isso, porque senão a gente gasta no mercado mais do que o que a gente deve, né, ou mais do que a gente tem. Então, organizar essa lista junto com a criança, por exemplo, né, escrever essa lista do que a gente vai comprar, né, fazer com que a criança participe dessas situações. Por exemplo, eu vou fazer um bolo, vou fazer uma receita, vou fazer enfim, seja lá o que for, seja a delícia que for que vai ser cozinhada, vamos ler a receita, vamos ler junto a receita, vamos ver o que tem nessa receita, vamos ler a lista de ingredientes. Então, são situações corriqueiras e que elas não necessariamente precisam ser escolarizadas, mas é uma situação possível, né? Uma outra coisa que pode parecer mas vamos escrever, por exemplo, os nomes das pessoas da família, vamos escrever uma lista com o nome das pessoas da família, né? Vamos organizar aqui, então, escrever o nome dos avós, dos pais, dos irmãos, dos tios, dos primos, né? Vamos escrever mensagem para a avó que a gente está com saudade e não estamos podendo ir visitar a avó, vamos escrever uma mensagem no WhatsApp para a vovó, vamos escrever uma... São situações que elas não são escolares, são situações de leitura e de escrita que acontecem, né? Porque hoje nós, ou mais ou menos, mas todas essas situações são situações que acontecem nas nossas casas e que as crianças podem e devem participar. Então, chama as crianças para participarem junto, porque eles estão aprendendo muitas coisas sobre o ato de ler e o ato de escrever. Então, é fundamental que essa parceria com a família aconteça e que a família não se sinta pressionada a assumir o papel do professor e também não ache que agora a casa precisa virar escola, transformar a sua casa num espaço escolar. Não é isso que a gente está pedindo, mas o que a gente está querendo e a gente entende que é fundamental é essa parceria. E também não tem nenhum problema de fiquei com alguma dúvida, tive uma ideia e não sei se ela... Conversa com o professor, conversa com a escola, entre em contato com a escola, pergunta, né? Vamos fazer desse espaço mesmo um espaço de parceria, né? Vamos trabalhar juntos nesse momento. A criança, ela está em desenvolvimento contínuo e aprende o tempo todo, né? Logo, a alfabetização ela pode acontecer, né, com o auxílio da família, como você já citou. Quais seriam as dicas para os pais no momento em que o professor encaminha a atividade para a criança? Boa pergunta, Patrícia. Então, recuperando algumas coisas que eu já, inclusive, falei, né? Então, a importância de garantir esses momentos, então, a rotina, é muito importante que as crianças tenham uma rotina, e isso independente desse contexto remoto, né? Então, ter um momento em que as crianças, por exemplo, vão sentar para fazer as tarefas, ter um momento em que, qual é o melhor momento para esta família? Qual é o momento possível para essa família, né? Para que as crianças possam se organizar, né, e ter essa rotina organizada. Uma outra coisa é essa questão de convidar as crianças para participarem dessas situações de leitura e de escrita que já acontecem na família, né? Então, e aí acrescento, por exemplo, a gente lê as notícias, né, ou no jornal impresso, ou pela internet, então, ler junto com as crianças, compartilhar com eles, né, no momento em que estiver fazendo as atividades, apoiar, então, é muito importante ouvir o que a professora, porque as atividades vêm com orientações do professor, então, tentar seguir essas orientações do professor, ter claro que nós não estamos esperando que as crianças acertem as atividades. Isso é muito importante, pais. Nós não estamos esperando que as crianças acertem ou façam tudo de forma correta, escrevam corretamente, leiam corretamente. Não.
as atividades e as propostas são situações para que as crianças tenham que refletir, tenham que pensar sobre. Então, eles não precisam acertar a resposta. Então, não se preocupem com isso, né? Claro que se eles pedem uma informação, você pode fornecer essa informação, você pode apoiar o seu filho no momento da tarefa, mas a gente não está preocupado com o acerto. A nossa questão é que as crianças tenham espaços para pensar, para refletir. Então, organizar esses espaços, organizar essas tarefas, atuar nesse lugar de que você está apoiando, né? Recuperar com as crianças a orientação que foi dada pela professora, né? Compartilhar com eles, olha, a professora disse que essa tarefa nós estamos fazendo por conta disso e disso. Ah, e a professora falou que a gente vai escrever hoje essa parlenda, porque nós depois vamos fazer um desafio das parlendas, né? Pensando em relação aos textos escritos, né? Então, por exemplo, os pais podem escrever junto com as crianças essa lista de nomes da família, então escrever os nomes da família. Eu vou contar uma experiência particular que eu me lembro da minha sobrinha, o dia que ela viu que o nome da mãe dela, imagina, ela tem um pai com 1,90 m de altura e o nome dele escreve com 5 letras. E a minha irmã, que é mãe dela, com 1,5 m de altura, com um nome desse tamanho, com 12 letras. Ela ficou em choque. Como que podia o pai tão grande ter um nome escrito com tão poucas letras e a mãe pequenininha com um nome com tantas letras, né? Outra coisa, que tinham letras que eram repetidas, então as letras que tinham no nome dela também tinham no nome do irmão. E como é que pode ela e o irmão terem as mesmas letras, se ela não é o irmão e o irmão não é ela? Então, eu estou contando uma experiência que é pessoal, uma experiência da minha família, para dizer para vocês, pais, do quanto as crianças pensam coisas a partir do escrito. Então, organizar isso é muito interessante, porque as crianças vão pensando sobre essas questões. As letras, essa combinação das letras, que tem nomes que são grandes, que tem nomes que são escritos grandes no sentido que são escritos com muitas letras, que tem nomes que são escritos com poucas letras, que tem letras repetidas, que tem letras duplas, por exemplo, porque tem muitos nomes que se escrevem com as letras duplicadas, por exemplo, Isabela com 2 L's, né? A gente tem nomes que são compostos, né? Então, Maria Eduarda tem 2 nomes, então são 2 partes escritas. Essas reflexões que as crianças fazem são muito importantes. Então, escrever isso já cria uma situação interessante de reflexão para as crianças, né? Então, e uma outra sugestão também que eu queria dar para vocês é desse resgate desses textos que são textos da tradição oral, que são textos que fazem parte da nossa cultura, que são as cantigas, as quadrinhas, as adivinhas, as parlendas. Então, recitar esses textos, cantar esses textos com as crianças, é muito importante. A gente hoje tem aí um monte de materiais interessantes, né? A famosa galinha pintadinha, né? E outros materiais interessantes com esses textos. Então, cantar esses textos com as crianças, recitar esses textos com as crianças. Então, recita um trecho, a criança continua, você começa, aí ela responde, desafiá-las com as adivinhas. Esses são textos que são muito importantes de circularem, porque a gente pode criar situações em que as crianças tenham que escrever e ler esses textos depois. Então, acho que essas são algumas dicas, assim, rapidinhas que eu posso oferecer para os pais nesse momento. Os pais ficam bastante ansiosos nesse momento e preocupados, né, com a alfabetização dos filhos e com a leitura mesmo, né? Meu filho ainda não está lendo, será que vai demorar para ler? Ainda não está alfabético. Como poderíamos tranquilizá-los nesse momento? Bom, eu vou começar recuperando o fim da sua pergunta. A primeira coisa que eu posso dizer para os pais é: fiquem tranquilos, né? Recuperar uma questão importante, que esse é um processo, né? Que as crianças aprendem a ler e escrever
participando dessas situações de leitura e de escrita, né? E tendo esses momentos para pensar sobre como escrever, né? Então, pais, a escola, né, tem os recursos e tem o caminho, tem as estratégias, né, para serem garantidas para que as crianças aprendam. Então, essas dicas, por exemplo, que eu dei, elas são super importantes de serem garantidas nesse momento. Quando eu digo que vocês fiquem tranquilos, a gente está vivendo um momento de exceção, né? Esse contexto remoto não vai substituir as aulas presenciais, a gente não está entendendo que esse momento é uma substituição, né, as aulas presenciais. É muito importante as aulas presenciais, é muito importante a convivência das crianças na escola, né, com os colegas, com o professor, também pensar nesse outro espaço social, cultural que é a escola. Então, é muito importante, né. Uma outra coisa também para tranquilizar é que nós, escolas, nós recebemos a orientação, como todas as outras instituições, de um dia para o outro, que nós teríamos que fechar, que as aulas seriam suspensas. Então, nós não tivemos um tempo para planejar esse trabalho em contexto remoto e nós fomos ajustando o trabalho à medida que ele foi acontecendo. E uma outra questão também é que nós não temos uma previsão definida para a volta das aulas presenciais. Então, é importante que todos nós tenhamos tranquilidade. E tranquilidade não significa cruzar os braços. Tranquilidade não significa não fazer nada e esperar o tempo. Não. Tranquilidade significa lidar com essa situação considerando o que é possível ser feito nesse momento e considerando os recursos que a gente tem disponível nesse contexto remoto. Então, disponibilizando essas situações que eu já citei aqui, que as crianças continuem participando de situações de leitura e de escrita, garantir esse espaço na rotina das crianças para que eles continuem participando das atividades, para que eles continuem atuando, né, e realizando as tarefas que são propostas pela escola, isso é fundamental. E a gente vai ver as crianças avançando, né? E a gente vai ver as crianças pensando sobre a escrita, pensando como leitores e pensando como escritores, e eu posso dizer para vocês que as crianças vão continuar aprendendo. O nosso maior intuito é que as crianças continuem aprendendo, que as crianças continuem avançando em seus conhecimentos. E isso a escola está organizando um trabalho, vem organizando e continuará organizando um trabalho para que isso continue acontecendo. Carla, nós agradecemos muito a sua participação aqui. Sua fala foi bem esclarecedora, tranquilizadora também. E a sua presença é sempre bem-vinda entre nós, tá? Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. E que bom, espero que tenha contribuído. Eu só queria finalizar, que eu acho que eu não falei disso, e eu acho que é muito importante criar esses espaços, e aí é uma dica mesmo, pensando aí nessa parceria entre escola e família, criar espaços para que esses encontros aconteçam, né? Então, a gente tem aí inúmeras ferramentas, seja o WhatsApp, seja o Google Meet, o Zoom, essas ferramentas todas de reunião online, né? Então, criar também esses espaços com as famílias para poder conversar, para poder ouvir os pais, né? Para que a gente também, como escola, compartilhe o nosso trabalho, conte, né, para os pais o que está sendo pensado, como a escola está se organizando, e que esses encontros aconteçam com uma certa frequência, claro, né, definida de acordo com as possibilidades, mas que aconteçam com essa frequência para que essa parceria seja cada vez mais fortalecida, e esse vínculo da escola com a família seja cada vez mais potente. Então, obrigada por essa oportunidade, a gente pode continuar essa conversa em outros momentos, mas eu espero que tenha contribuído, né, para que o trabalho continue acontecendo. Obrigada, meninas. Carla, obrigada. Obrigada por esse momento tão rico que compartilhou conosco. Também queremos agradecer especialmente aos pais e familiares por esse tempo que têm se dedicado tanto, né, aos estudos dos seus filhos, acompanhando via atividades escolares, também fazendo perguntas
as escolas, né, de como ajudar o filho nesse momento. Queremos também agradecer especialmente aos pais por esse momento de tantas incertezas, tão desafiador para os pais e para os seus filhos, mas que tem feito com muito efetivo esse trabalho nesse momento agora na nossa comunidade escolares. Também queremos agradecê-la, tá, Carla, mais uma vez por sua excelência de compartilhamento de saberes, por estar tão presente conosco, por ter aceitado esse convite, o nosso carinho especial por você, tá? Por ser nossa formadora, e que Deus abençoe muito por ter compartilhado conosco esse momento tão rico, tá bom? Obrigada, Dani.